Você sonha? Você tem premonições? Nesse vídeo a gente vai ter histórias de mães que sonharam com os seus filhos antes deles nascerem. E eles são exatamente como nos sonhos. E são detalhes. Aí você pode falar, achando, pô, muito fácil. Elas nem sabiam que estavam grávidas ainda. O sexo bate e detalhes batem. Mas não é só sonho não, tá? Tem mãe que sente a presença da criança anos antes dela engravidar daquela mesma criança que escolheu o próprio nome. Como assim? São várias histórias emocionantes de fenômenos que aconteceram através de sonhos, de sentimentos, de presença, que essas mães sabiam que teria aquele filho, que teria aquela filha e como seria. É muito bonito, gente, eu acredito. E se você não acredita, pelo menos assiste o vídeo todo pra você pensar assim, tá, será que eu não lembro de alguma coisa na minha família, alguma coisa que já aconteceu comigo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora! Eu vim contar a história de como eu conheci minha filha anos antes dela nascer. Essa história pode parecer um pouco louca e eu confesso que para mim, para contextualizar, eu vim contar a história de como eu conheci minha filha anos antes dela nascer. Essa história pode parecer um pouco louca e eu confesso que para mim ela também é. E para contextualizar, eu nasci em uma família evangélica muito radical e foi a única religião que eu tive contato. Entendo zero de qualquer coisa de espiritismo e não sei nem dizer o que eu acredito ou não. Sou uma pessoa super cética e eu só acredito nessa história porque fui eu que vivi ela. Então eu super entendo se alguém não acreditar. Eu mesma, durante todo esse processo, precisei reviver várias vezes para entender se realmente foi isso. Mas eu decidi vir contar aqui porque eu vi um vídeo que fez muito sentido, que encaixou tudo. Foi um vídeo sobre espiritismo e como eu falei, eu não entendo nada de espiritismo, mas foi 100% o que aconteceu. Então eu falei, caramba, faz algum sentido, talvez Pelo amor de Deus, conta essa história! seja assim totalmente doida. Mas vamos lá para a história. Tudo começou uns anos atrás. Eu não vou saber exatamente quando, mas alguma coisa ali entre 2018 e 2019. Eu passei por um momento muito difícil no meu relacionamento, não só no meu relacionamento, na minha vida em si. Anos atrás. Eu não vou saber exatamente quando, mas alguma coisa ali entre 2018 e 2019. Eu passei por um momento muito difícil no meu relacionamento, não só no meu relacionamento, na minha vida em si. E era uma época que eu sofri bastante e eu tinha muitos momentos de choro, então eu chorava bastante. E eu comecei a sentir uma presença. A primeira lembrança que eu tenho dessa presença é nesses momentos de choro, mas ela estava sempre comigo. Quando eu estava triste e eu chorava, é como se essa presença me consolasse. Eu nunca estava sozinha, então eu não me sentia sozinha. Eu não tinha tido nenhuma experiência desse tipo. Então, quando eu contava para as pessoas que eu sentia uma presença, falavam, você não ficava com medo? Não, em nenhum momento. Era um carinho, eu me sentia acolhida, eu me sentia amada e eu não me sentia sozinha. Então, basicamente era isso, não tinha por que eu ter medo de forma nenhuma. Nunca tinha passado por nada assim. E a presença estava sempre ali. E eu não via nada. E eu não escutava com o ouvido, assim, eu não sei dizer, mas não era uma conversa, a gente não tinha um diálogo. Ela estava ali. É como se ela estivesse ali para mim. Ela, eu falo assim, a presença, porque até então era a presença. Como se ela só estivesse ali para mim, me fazendo companhia e, enfim, eu nunca estava sozinha. Muitas vezes eu perguntei quem é você, o que tá acontecendo, e em algum momento eu tive essa resposta de que essa presença precisaria de mim para vir ao mundo, então basicamente seria um filho meu. A primeira pergunta que eu fiz: você é um menino ou você é uma menina, né? Que mãe não vai querer saber, né? Se vai ter um menino ou menina. Essa resposta eu não tive, nunca tive. Como eu falei, eu tava em um momento muito difícil do meu relacionamento.
Então, em muitas dessas crises de choro, eu chegava a falar alto, pedir desculpa para a presença, mas eu não ia conseguir trazer ela para o mundo. Eu não ia conseguir ter um outro filho, pelo menos não tão cedo, enfim, que, né, tava naquele momento que eu achava que eu ia me separar. E eu pedia perdão para a presença, falava assim, olha, não vou conseguir trazer você para o mundo. E não tinha nenhuma resposta, ela só continuava lá como ela estava sempre. Depois de uns anos, o meu relacionamento se estabilizou. E depois de um tempo estável, a gente decidiu que queria ter um outro filho, que ia tentar ter um outro filho. E também outra questão que me preocupava muito é que a gente já tinha um filho e meu filho mais velho fazia investigação para Todd. Ele era uma criança difícil em questões disciplinares, e sim, e eu não sabia como ele lidaria com um irmão. Eu não sabia se pioraria tudo, eu não fazia a menor ideia, então era uma coisa que eu tinha medo. Mas a gente decidiu tentar. Gente, antes de tudo, isso que ela falou da presença, né? De sentir uma presença, assim. Eu sou um bandista, então isso é muito comum na minha vida. Mas antes de eu ser da Umbanda e ter os meus guias espirituais que estão ali comigo, que eu sinto a presença deles, eu já vivi uma experiência de sentir presença, assim, de pessoas que já se foram, não pessoas que estão por vir. Quando a minha avó morreu, eu sentia muito a presença dela. É difícil de descrever, porque é como se soubesse que tem alguém aqui que tá me olhando, tá cuidando de mim, mas eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, mas essa pessoa tá aqui, essa energia tá aqui. E não é ruim, não é uma presença ruim, é uma presença boa, sabe? Mas isso que ela tá falando poderia ser um espírito de criança, né? Mas vamos lá, porque vai chegar essa história. Eu decidi que eu realmente queria ter outro filho e na primeira tentativa eu engravidei. E desde o momento que eu engravidei, eu sabia que eu tinha engravidado porque a presença não estava mais ali comigo. E o vídeo que eu vi foi exatamente sobre isso, que eu não entendo nada de espiritismo, mas esse vídeo dizia que a reencarnação acontece no momento da fecundação. E faz muito sentido, porque no momento em que eu engravidei, eu não senti mais a presença comigo. Não daquela maneira, não do mesmo jeito. E eu já desconfiei que eu tinha engravidado por causa disso. Tem uma outra história de que foi ela, é uma menina, né? Depois eu descobri que realmente era uma menina. E eu desconfiava, porque foi ela que escolheu o nome dela. Então tem uma outra história tão bizarra quanto tudo isso, sobre como ela escolheu o nome dela. Então, e foi só esse nome, né? Então não tinha nenhum nome para menino. Desconfiada que pudesse ser uma menina, mas não tinha essa certeza. Então, quando ela nasceu, eu fui tendo a confirmação de tudo isso. Então, porque até então tudo isso era uma coisa muito doida na minha cabeça. Então, quando ela nasceu e ela é a peça que encaixa todo mundo. Ela veio pra eu nunca mais me sentir sozinha. Ela tá com quase 3 anos e meio. E eu nunca mais me senti sozinha desde que ela nasceu. E em relação ao meu filho, que era uma preocupação super grande pra mim, é o amor mais lindo que eu já vi na minha vida. Ela é apaixonada nele e ele é apaixonado nela. Ele tem pouca tolerância de paciência com quase todo mundo, mas com ela, assim, é de desacreditar. Às vezes eu penso que é bom demais, porque ela encaixou. E quando desde que ela nasceu, quando eu olhei no olhinho dela, eu tinha certeza que ela era a presença. E conforme ela cresce, a cada mês que foi passando, a cada ano que vai passando, eu vou tendo mais a certeza. Ela é a pessoa mais carinhosa que eu já vi na vida. E eu tenho certeza, se no mundo espiritual,
Se ela soubesse que eu tava sofrendo, ela faria o que fosse pra vir. E então eu super acredito, como eu disse, eu sou muito cética. Então, durante todo o tempo em que eu sei, porque fui eu que vivi, eu também questiono porque eu sou cética. Então eu fico nesse jogo. E foi assim que eu conheci minha filha muitos anos antes dela nascer, que eu amo a minha filha muitos anos antes dela nascer, e que eu sei que eu sou amada há muitos anos antes dela nascer. Caramba, mulher, que história é essa, Bruna? Que história bonita. Pô, que bonito isso. Eu fiquei curiosa de saber o nome dela, como é que ela escolheu o nome dela. Vamos saber disso? Então eu vim contar a história do nome da minha filha e por que ela escolheu o nome dela. Eu já contei no vídeo anterior de toda a questão, aquela história da presença, que eu senti a presença dela, e que depois eu fui descobrir que era mesmo, enfim, aquela história toda louca. E com o nome. Desde criança, adolescente, eu sempre dizia que eu ia ter uma filha chamada Olivia. Então, todos os meus amigos dessa época sabem que eu era e eu ainda sou muito apaixonada por esse nome, até que chegou esse dia. Nesse dia, eu tava na casa dos avós do meu marido, tava esperando ele ir embora, ele tava fazendo alguma coisa, a gente já tava pra ir embora, e eles têm uma sala que tinha uma estante com foto de vários parentes antigos, fotos antigas, assim, documentos antigos, e eu tava ali matando tempo, achei um documento do avô do meu marido e fui ler. Assim, não tinha nada pra fazer, tava ali naquela estante, olhando tudo, já tinha visto tudo. E fui ler o documento, fui ler o nome e o nome dos pais, porque a princípio eu não lembrava se eu sabia ou não. Curiosidade. E aí eu li, quando eu parei no nome da mãe, eu nem terminei de ler o nome, assim. Eu li Isabel. Quando eu li Isabel, eu juro, eu entrei tipo num transe, assim. Eu não escutava mais normal, assim, ficou meio abafado, como se eu entrasse na minha cabeça e eu ficasse só ali. Ficou uma coisa muito estranha. Eu fiquei estranha. E começou a ecoar. Isabel, Isabel, Isabel. Mas ecoar, assim, como se fosse pulsando na minha cabeça. Isabel, 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 Bel, Bel, Bebel, Bebel. E assim, ele foi ecoando tanto e que ele virou Bebel nesse eco na minha cabeça. E o Bebel veio muito forte. E eu senti a presença muito próxima nesse momento. Questionei se era o nome, mas eu nunca tinha nenhum tipo de resposta. Então ficou só essa coisa super estranha. Nisso, meu marido ficou pronto, a gente foi embora. E eu entrei no carro ainda nesse transe. Muito estranha, muito... não sabia o que estava acontecendo, o que era aquilo, ainda aquele nome na minha cabeça. E eu lembro que ele perguntou, tá tudo bem? Você tá bem? O que tá acontecendo? Porque eu não tava respondendo direito, eu não tava, fiquei meio surda mesmo, assim, eu fiquei muito dentro da minha cabeça. E aí ele perguntou se eu tava bem, e eu lembro, como eu falei, nessa época a gente não tava muito bem. Eu falei, e eu ainda nesse transe, assim, falei, eu acho que eu vou ter uma filha. Ele riu, tirou sarro, falou, você vai ter a filha sozinha, né? Como assim você vai ter uma filha? Eu falei, não, você eu não sei, mas eu vou ter uma filha e eu acho que o nome dela vai ser Isabel. E aí ele falou, não falou nada demais, falou, Isabel, né? Achou estranho esse papo do nada, do completo nada. E eu completei, e eu vou chamar ela de Bebel. Aí ele riu, né? Porque a primeira reação de todo mundo quando escuta o apelido Bebel é relacionar com a grande família. Então ele já riu e falou, ah tá, e o Agostinho vai vir quando? Ele, tirando sarro e falou... Caraca, isso mostra a idade, né? E olha que eu sou da idade aí, nem pensei nisso, é verdade. Eu nunca teria uma filha, não chamaria minha filha de Bebel. O Bebel é da grande família, não sei o quê. Enfim, toda essa questão. E ficou por isso, assim, mas ficou estranho. Aí passou, mas eu fiquei com essa sensação estranha, o que foi isso? E aí quando eu engravidei e descobri que era uma menina, eu ainda fiquei muito na dúvida, porque eu realmente tinha muita certeza que eu teria uma filha chamada Olivia. Eu amo muito esse nome, mas
foi inevitável, assim, não, é inexplicável o que eu vivi ali naquele momento. E fui voto vencido, né? Daí depois meu marido se apaixonou no nome, meu filho se apaixonou no nome, todo mundo chama ela de Bebel. E se alguém não chama ela de Bebel, ela corrige que o nome dela é Bebel, sim. Não é Isa, ela fica brava se chama ela de Isa. Hoje em dia ela já acostumou um pouco, porque eu faço pra provocar. Mas ela fala, não, meu nome não é Isa, meu nome é Bebel. E, enfim, foi essa história de como toda aquela situação, com aquela presença e essa coisa estranha desse eco do que aconteceu na minha cabeça. E eu nunca tinha pensado nesse nome. E foi isso. Então foi assim que ela escolheu o próprio nome. Nossa, para uma pessoa cética, o sentir muda tudo. Porque você não acredita, né? Você não acredita e tal, mas quando você sente no seu corpo, você, como ela chamou de transe, né? Você entra nesse transe, você sente essas coisas, muda tudo, minha querida. Porque como é que você vai explicar o que o seu corpo tá sentindo? Como é que você vai explicar você tá sentindo a presença de alguém? Como é que você vai explicar isso que ela aconteceu com ela na hora que ela viu o nome? Isso é inexplicável. E a pessoa que era cética deixa de ser cética assim. Na minha família, todas as filhas já conhecem os próprios filhos antes deles nascerem. Até meu sobrinho nascer, isso era uma grande teoria. A gente tem uma relação muito bizarra com o sonho. No vídeo passado eu até falei como eu descobri que a minha irmã estava grávida antes dela dizer e eu acabei com a surpresa dela. E aqui na minha família, a gente já sabe que cada filho vai ter através de sonho. Ah, é uma pessoa que sonha? Não, não é. São várias pessoas que sonham com a mesma criança. Isso começou a primeira vez. Foi quando meu pai sonhou que ele tava com cabelo branco já e ele tava segurando um nenenzinho bem novinho, louro, muito branco. Coisa mais fofa, de um olhinho claro, cabelo louro, branco, branco, branco. Esse sonho, ele marcou tanto meu pai, porque ele falava várias vezes disso. Mas nessa época, a minha irmã mais velha, ela nem namorava ainda. Só que o tempo passou, a minha irmã começou a namorar e o namorado dela era branco, louro, dos olhos verdes. E eles casaram. Só que ela sempre dizia, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho. Até que ela sonhou com a mesma criança. Só que ela sonhou com uma criança mais velha já, de mais ou menos uns 6, 7 meses, branco, louro, dos olhos verdes. Do mesmo jeito que meu pai tinha sonhado. E no sonho ela olhava pra ele e dizia, nossa, como uma criança pode ser tão branca assim, chega a dar pra ver as veias do rosto muito branquinho. Só que mesmo assim ela sempre dizia, não quero ter filho, não quero ter filho. Era algo que eles sempre diziam. Anos depois eu também sonhei com uma menininha que ela tinha em torno de 1 ano e ela tinha exatamente os mesmos olhos que os meus. Grande, esse olho bem pretinho, a sobrancelha idêntica. A minha, ela era como eu quando era novinha, toda peludinha. Aí eu disse, então, é minha filha. E no sonho, eu tava segurando ela e falando com a minha mãe, conversando alguma coisa. E a minha mãe falava, pegando assim na mão dela. E uma característica muito específica, que os 3 sonhos nunca parecem sonhos, parecem lembranças. É tão real, é só tipo um flash, um pequeno flash daquilo. Até certo ponto, isso marcou a gente, mas não tinha se comprovado porque nenhuma filha tinha tido filho ainda. Que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Porque meu pai, hoje em dia, tem um cabelo branco. A minha irmã engravidou, mesmo sem querer. 10 anos de casamento, a minha irmã engravidou sem querer. Ela foi fazer chá de revelação, não sei pra quê, porque tudo tava batendo. Eu sempre dizia, gente, vai ser um menino, vai ser um menino. E todo mundo da família lembrava do sonho e dizia, vocês 2 sonharam, então vai ser menino. Sim, veio o menino. E um detalhe importante, ele veio louro, branco, dos olhos verdes. E hoje ele tá já com uns 4 meses e sim, ele é tão branquinho que dá pra ver as veias aqui no rosto. Apesar de eu ter endometriose, ter perdido um ovário e ter só uma parte do outro, eu ainda acredito fielmente que a menina que eu sonhei é minha filha e que sim, o meu primeiro filho vai ser uma menina. Então, a minha família tem uma relação muito bizarra com o sonho. E pelo menos um dos meus maiores medos não vai acontecer, que é ter filho feio, porque ela é a coisa mais linda do mundo. Ai, graças a Deus, não vai ter filho feio, graças a Deus. Eu acredito muito em sonhos. Você tem isso também? Tem sonhos que eu tenho certeza que não são sonhos, eles são mensagens, sabe? Então é diferente o jeito que sonha, é diferente o jeito que ele vem. Já tive sonho premonitório também. Eu acredito muito. Eu acho que quando a pessoa entra na sua cabeça, aquela pessoa, aquela situação, uma coisa entra na sua cabeça, não é porque é um download da cabeça, é porque o seu cérebro tá. Você viu um filme e tal, não sei o quê. Não tô falando isso. Tô falando de quando alguém consegue penetrar a sua mente, seu ori, para aparecer em sonho, eu presto atenção. Eu presto atenção. Caras, essa noite eu conheci a minha filha. É sério,
Eu não tô zoando, olha só. Eu nunca quis ter filho, né? Só que daí eu comecei a namorar a Isabela. E daí me veio uma vontade, assim, repentina de ser mãe. Não agora, não logo, nem nos próximos anos. Daqui muito, muito tempo. Mas eu quero. Quero ter em mim, talvez, não sei. Eu queria que a Isabela quisesse ter, mas eu não quero. Enfim, e daí desde que esse desejo surgiu em mim, eu já sei nomes. Eu não vou falar aqui, mas eu já sei nomes. Os dois começam com a mesma letra. E são 2 meninas. Talvez 3. Não sei. Mas o que acontece eu sei exatamente como elas vão ser. Além de ter os nomes, eu sei exatamente como elas vão ser. Eu sei que uma vai ser loirinha. E a outra, que é a que eu sonhei hoje... Vou falar pra vocês, olha só. O sonho era o seguinte. Eu não lembro o contexto, mas eu sei que eu tava com a Isabela. A gente tava no carro, ela tava no banco da frente dirigindo. E eu tava no banco de trás com ela. Ela tava assim no meu colo. E a gente tava, acho que andando de carro. Andando de carro não, acho não, a gente tava andando de carro. E daí, ela tava... Pra não passar calor, eu deixei ela, tipo assim, só com uma blusinha, sem parte baixa, só de fralda. E enrolada numa cobertinha, numa naninha. E daí quando ela chegou, a Isabela abriu a porta e tava mega tudo. Eu falei, fecha logo pra eu vestir ela antes da gente sair, porque tá muito frio. E daí nisso eu peguei, levantei ela assim. Daí eu peguei, tipo, ela se espreguiçou assim com os bracinhos. E daí ela era neném, tipo, sei lá, tinha uns 8 meses. E daí, a carinha dela era, tipo assim, uma carinha quadradinha, assim, igual a minha, bem bochechudinha, bem branquinha, sabe? O cabelo bem castanho e bem cabeluda, sabe? Tinha, tipo, uma franjinha de Justin Bieber, assim, na frente. Uma bochechinha rosa, uma boquinha bem rosinha, um narizinho. Um olhinho verde, bem verde, igual o meu, sabe? Bem sonhudo, assim. E daí, eu pegava ela, assim, ela se espreguiçava. E daí eu pegava, assim, eu peguei, assim, a cabecinha dela e fiz assim, ó. E dei um cheirinho no pescoço dela. E eu tô desde de manhã, não sabendo lidar com essa informação. Eu falei que eu queria só ter filho aos 50. E sim, da minha barriga. Ai, a medicina vai avançar, relaxa. Mas... eu não sei se eu vou conseguir aguentar nem até os 23, que eu faço daqui 18 dias. Eu não sei mais lidar com essa informação. Essa imagem não sai da minha cabeça. Eu normalmente tenho sonhos, assim, mais lúcidos. E eu lembro de alguns detalhes desses sonhos, assim. Mas, assim, foi loucura. Eu tenho certeza. Caraca, eu nunca sonhei com nada disso. Vocês já sonharam com alguma coisa parecida assim? Sonhar com um filho? Tô tentando cavucar a minha mente. Que doideira isso, né? Agora, uma coisa que eu já sonhei, que é um fato, não um sonho específico, mas tem sonhos específicos que eles voltam na minha mente. É como se fosse um filme que eu assisti que eu nunca esqueci do filme. Tem sonhos quando eu tinha 14 anos, 15 anos que eu lembro até hoje. Isso é muito doido, tá? Isso é muito doido. Eu sonhei com a minha filha exatamente como ela é hoje. Uma vez antes de saber que estava grávida e outra antes de saber que era uma menina. Enquanto eu faço meu skincare, eu vou contando essa história pra vocês. Bom, a primeira vez que eu sonhei com a Cecília, eu não sabia que eu tava grávida. Eu sonhei que eu tinha uma filha, uma menina. E aí eu acordei meio esquisito e falei, nossa amor, eu sonhei que a gente tinha uma filha. E ele sempre quis ter uma filha e falou, tá bom, né, fica por isso. 1 mês e pouco depois eu descobri que eu tava grávida. Mas eu sempre tive certeza absoluta que era um menino. Eu nunca achei que fosse uma menina. Mas que o Daniel sempre quisesse uma menina e tudo mais. A gente sempre achou que era um menino. Pelo nosso jeito, sei lá, a gente achava que era um menino. Tinha certeza que era um menino. E aí eu fiz a sexagem. E quem ficou responsável pelo resultado foi uma ex-amiga minha. Então eu não sabia o resultado. Mas antes do chá revelação, eu sonhei que era uma menina. E eu sonhei assim, nitidamente. Era uma menina, bem cabeludinha, com cabelinho bem preto. E eu acordei e falei isso pro Daniel. Eu falei, amor, não é um menino, é uma menina. Eu sonhei com ela. E uma menina cabeludinha, de cabelo bem pretinho. Eu sonhei com ela deitada no bebê conforto, sentada, bebê conforto apoiado no sofá dos meus pais. E aí a gente ficou com isso, ele falou, pode não ser, eu acho que é menino, não sei o que, acabou que era uma menina. E com uns 2 meses, eu tirei uma foto de Cecília indo pra tomar vacina no bebê conforto.
no sofá dos meus pais. E era a mesma foto, do mesmo jeitinho que eu sonhei. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Inclusive tem a foto, eu vou colocar aqui a foto pra vocês verem depois. Olha, gente, a fotinha, que godinha, que lindinha. Mas... cara, era pra ser minha filha daquele jeito, né? Parece até mentira, mas eu sonhei com ela. A Cecília já existia no meu subconsciente, na minha vida, na minha... sei lá. Não sei, esse negócio de energia, de reencarnação. Já era pra ser minha. Era pra ser meu bebê. E eu sonhei com ela exatamente. Na hora que eu tirei a foto no sofá dos meus pais, pra mandar pro pai dela que tava viajando. Mas sabe quando bate aquela sensação de déjà vu? Era exatamente isso. Tipo, eu sabia, eu tinha vivido aquilo porque eu tinha vivido aquele momento como um sonho. E é isso. É uma coisa que todo mundo tá falando é que esses sonhos parecem flashes, né? É como se fossem flashes de uma coisa do futuro. Será que a gente sonha com o futuro assim? Tudo bem, é premonição, mas de repente vem a mesma cena, tudo que aconteceu, sabe? Tudo igual. E uma coisa que acontece anos depois, você fala assim: ah! Porque fica parecendo que as pessoas vivem para criar o momento que elas mesmas sonharam para fazer comprovar isso. E não, porque chega uma hora que você esquece. E aí quando você vê, você toma um choque. Eu senti a presença da minha filha aqui na minha casa antes dela nascer e eu quero contar pra você como que foi essa experiência. E pra contar, eu vou fazer meu skincare aqui no turno. Então vamos lá. Desde que eu tive meu despertar espiritual em 2020, eu consegui assim aflorar muito a minha espiritualidade, me conectar muito mais com o meu espiritual. E a partir daí eu já tive várias experiências assim com a espiritualidade, vários sinais, vários insights, enfim. E eu me considero uma pessoa muito sensitiva e muito mediúnica desde que eu comecei todo esse meu processo. Bom, ser mãe sempre foi assim um sonho pra mim, eu sempre quis ser mãe. E eu sempre falava que eu ia ser mãe antes dos 30 anos, e eu fui mãe aos 29. Então, quando a gente decidiu que a gente queria ter filhos, eu comecei a focar bastante assim, em mim, a cuidar de mim, a me preparar, tanto fisicamente quanto mentalmente, psicologicamente, né? Porque isso é muito importante. E eu sou uma pessoa que eu faço bastante meditação. E geralmente nas minhas meditações eu recebo assim muitas mensagens da espiritualidade. Eu me conecto bastante e eu consigo ter assim várias experiências muito legais. E um certo dia, quando eu me decidi que realmente eu estava pronta para ser mãe, eu fui fazer uma meditação, né, como de costume. E aí, fui lá, né, sentei, fechei os meus olhos, coloquei uma musiquinha, como eu sempre faço, e comecei a me conectar. E quando eu tava com os olhos fechados ali, na conexão, eu senti uma presença no canto da sala, assim, uma presença diferente, eu nunca tinha sentido, assim. E era uma presença muito angelical, e eu pensei, opa, é diferente? Tem alguma coisa diferente? E aquela sensação, aquela energia tomou, assim, conta de mim de uma forma que eu fiquei tão emocionada. E logo em seguida eu lembro que veio, assim, né, nos meus pensamentos, que a minha futura filha estava rondando a minha casa e conhecendo os futuros pais. Então eu tive a certeza de que era realmente ela que estava ali e que ela ia, né, reencarnar muito em breve, mais em breve do que eu imaginava. E nossa, foi muito, eu lembro que esse dia foi muito assim emocionante pra mim. Foi assim inexplicável. Isso aconteceu, eu acredito que foi em dezembro e eu engravidei em fevereiro. Então foi muito rápido. E eu me senti muito grata. Ela tá gritando lá. Eu me senti muito grata e honrada por ter vivido isso, por realmente ter sentido essa presença. E hoje ela tá aí com 1 ano e 5 meses. Caraca, que bonito. Que coisa linda, né? Tô emocionada. Eu acho muito importante a gente se preparar e a gente falar pro universo que a gente tá preparada pra uma coisa. Falar mesmo isso, sabe? Jogar pro universo, porque às vezes a gente não percebe as coisas que saem da nossa boca e a gente fala tanta coisa ruim sobre a gente
ou sobre a gente só ficar reclamando. E tudo isso é horrível pro universo. A gente tem que parar de reclamar e começar a clamar. Minha filha se apresentou pra mim em sonho e o que eu descobri depois disso eu não consegui processar até agora. Já há alguns anos eu tenho sonhos com uma criança, com uma menininha, e toda vez que eu sonho com essa menininha eu sinto um amor inexplicável. Eu já até acordei chorando de saudade dessa criança, sendo que eu não conheço ela. E hoje não foi diferente, eu sonhei com ela. E o sonho de hoje mexeu muito comigo, porque ela me falava coisas muito específicas e que eu sabia que não era um sonho comum. E aí eu acordei e decidi abrir um oráculo de vidas passadas, porque eu achei que poderia ser algo relacionado a karma e etc. Eu amo o oráculo de vidas passadas, eu tenho o meu. E eu abri o jogo e descobri que ela é minha filha. E que já tem muitas vidas que a gente reencarna juntas. E no sonho ela falou pra mim que ela tá pronta pra vir, né? Pra encarnar novamente. E eu tô abalada. Caraca, no caso dela, ela nem engravidou ainda. Ela tá só sentindo isso e já confirmou no oráculo que é a filha dela. Babado. Ator de como a minha filha avisou que viria ao mundo e ainda escolheu o nome dela. Bom, meu nome é Giovana, estou de 34 semanas de gravidez e eu pensei muito se eu contaria essa história ou não. Depois de muito pedirem na rede vizinha, eu resolvi contar aqui no TikTok, porque eu acho que essa rede, eu me sinto mais acolhida. Bom, pra contextualizar, eu e meu marido, nós somos espíritas. Sou espírita desde 2015 e o meu marido mais ou menos desde 2012, por aí. Bom, pra quem já foi em um centro espírita, conhece o espiritismo, sabe que reuniões mediúnicas são muito sérias, não é brincadeira. Muita gente tem um preconceito, acha que entrando num centro espírita você já vai ver espírito, fazer reunião mediúnica. Não é assim. Eu mesma já estou há alguns anos na casa e eu nunca fui convidada para participar de uma reunião mediúnica. Essa reunião aconteceu só com o meu marido, que é trabalhador da casa há muitos anos, e não era nenhuma reunião para ele, mas o espírito acabou se comunicando. Eu acho engraçado que os nossos filhos amam se comunicar. Eu tenho um filho de 6 anos, que eu contei já a história aqui no TikTok também, de como ele se comunicou com a gente antes de nascer. E com esse segundo filho não foi diferente. Não é pra ninguém que eu e meu marido, a gente já estava planejando o segundo filho desde o ano passado. Então eu resolvi em janeiro tirar o meu DIU, que era o meu método contraceptivo. No mesmo mês que eu tirei o DIU, fiz o procedimento, o meu marido foi pra a casa espírita normal, ele frequenta de 3 a 4 vezes por semana. Esses dias ele participa de reuniões mediúnicas. Nesse dia chegou uma moça lá na casa espírita que ela estava, enfim, tendo uns sonhos estranhos, ouvindo algumas comunicações antes de dormir. E então foi feito todo o atendimento dela. Ela ficou numa outra salinha recebendo o passe. E na salinha que meu esposo estava, aconteceu a mediúnica, ou seja, o atendimento a esse espírito que estava vinculado a ela. Meu marido nesse dia estava como apoio, ele não conversou com o espírito a princípio, ele estava lá só para vibrar e orar e manter uma boa vibração no momento da comunicação. E foi aí que a médium incorporou o espírito de uma menina de mais ou menos uns 4 anos. A médium começou a dialogar com ela e ela começou a contar um pouco que ela se sentia rejeitada, que ela tentou nascer por várias vezes, 3 vezes, e não conseguiu nascer, né? E tava muito triste porque ela queria muito encarnar, ela queria muito viver. E aí ela relata que queria muito brincar. É uma conversa de uma menina de 4 anos, gente. Então assim, eu falava, eu quero brincar, eu quero quintal, eu quero viajar. E ela mostrava assim uma vontade muito grande de nascer, mas não conseguia. E óbvio que eu não vou entrar muito em detalhes de por que ela não conseguia nascer, para preservar terceiros. Mas enfim, naquele momento, meu marido de olho fechado, só vibrando, sem falar nada, ele só conseguia pensar, meu Deus, será que a espiritualidade uniu um cara que quer ser pai, uma família que quer ter filhos, com um espírito que quer nascer? Será que é isso que tá acontecendo? E foi aí que ele pensou, se for isso mesmo que eu estou pensando, eu vou receber um sinal. A menina começou a falar, aqui tem um jardim muito bonito, tem muitas crianças que são rejeitadas que nem eu, e eu trouxe uma florzinha, uma pra você, que era o dialogador, que tava conversando com ela,
e outra para aquele moço ali no cantinho, que não tá falando nada, só rezando. Foi aí que o coração do meu marido acelerou e ele ficou sem reação. E foi quando ele perguntou, pediu permissão e falou pro dialogador, posso conversar com ela? Você quer que eu fale com você? E ela falou, sim, eu quero que você converse comigo. E ela começou a relatar que nesse jardim que ela tava com outras crianças rejeitadas, né? Também tinham animais, tinham gatinhos, e ela tinha um gatinho preto e branco que era rejeitado que nem ela. E ela começou a falar, eu posso levar esse gatinho pra casa? E aí o meu marido começou a conversar com ela e falou, não, esse gatinho é seu e tudo mais. E aí ele falou, olha, em casa, eu e a minha esposa, nós estamos querendo ter mais filhos. E nessa hora que ele falou isso, ela ficou, meu Deus, então você vai ser meu pai. E ele, calma, a gente não sabe se é da vontade de Deus. Eu vou dormir, conversar com Deus, e se for da vontade dele, ele faz acontecer. E aí ele perguntou dela, se você nascesse, qual nome você gostaria de ter? E ela disse, eu não tenho nenhum nome, eu sou rejeitada. Mas se você reencarnasse, que nome que você gostaria de ter? E foi aí que ela disse, Aurora. Na verdade, ela falou Princesa Aurora. Naquele dia eu lembro como se fosse ontem, o meu marido chegou em casa todo empolgado, falando, amor, eu acho que nós tivemos a comunicação da nossa filha. E na hora que ele me contou a história toda, eu me arrepiava, o meu coração batia forte. Uma sensação, uma energia que eu não sei dizer pra vocês, mas não tem explicação. Poucas semanas depois que isso aconteceu, um gatinho preto e branco apareceu no esgoto e nós resgatamos. Essa gatinha se chama Mia, hoje ela mora com a gente. E foi assim que no início de abril, mais ou menos, eu descobri que estava grávida desde março. E aí nós ficamos, se for uma menina, vai ser Aurora. E eu, sendo bem sincera pra vocês, eu nunca tinha cogitado colocar esse nome na minha filha. A minha ideia principal era Marina, mas quando ela falou Aurora, parecia ser tão certo. E eu gostava tanto dessa princesa quando eu era pequena, fez todo o sentido do mundo na minha cabeça. Já a revelação, nós descobrimos que de fato era uma menina, a nossa Aurora. E essa é a história. Estamos eu e a Mia aguardando a Aurora chegar. E eu também. E o Miguel também. Nossa, gente, fiquei muito emocionada. Que bonitinho. Que bonitinho. Tô sem reação. Essa é a minha reação. Que linda essa história, que linda. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva mesmo. E eu sempre tive uns sonhos muito cabulosos assim, sabe? Já sonhei que tava sendo traída e tava sendo traída. Já sonhei com senha de celular de ex-namorado e era a senha do celular do ex-namorado. Já sonhei que eu tava grávida e tava grávida. Então, assim, sempre tive sonhos que eram mais sinais do que sonhos mesmo. E eu já sou mãe, eu já tenho um filho de 7 anos. Inclusive, eu sonhei com ele também. Quando eu descobri que eu tava grávida dele, eu sabia que era um menino. Tanto que a gente só tinha o nome de Eduardo, porque a gente sabia que era menino. Antes de engravidar de novo, pela segunda vez, eu tava sonhando com uma bebezinha. Então, eu sabia que quando eu engravidasse de novo, seria uma menina. E eu sempre falei que quando eu engravidasse de novo, seria a Helena. Eu sonho com a Helena desde 2021 e ela nasceu em 2023. E antes de pretender engravidar, né, eu já sabia que eu ia ter uma filha menina um dia. Não sabia que seria por agora, né? Mas eu sabia que seria uma menina, né? Tanto que já tinha nome e tudo. E eu tenho uma loja de roupas. E na época a gente trabalhava com linha infantil também. Só que a gente parou de trabalhar com a linha infantil e todas as roupas femininas... Todas não, vai. A maioria das roupas femininas de bebezinho, eu guardei. Eu vou mostrar pra vocês. Esse story aqui foi postado em 2022. Eu vou mostrar o story pra vocês. Mais uma da série Coisas que vocês provavelmente não sabem sobre mim. Eu tenho uma loja de roupa e eu tinha bastante roupa infantil, né? E aí a gente parou de trabalhar com roupa infantil, mas eu guardei as roupas da minha futura filha, que se chamará Helena. Gente, isso aqui é real, tá? Tava lá na loja, mas aí eu trouxe pra casa. Olha só, um monte de roupinha da Helena. Não estou grávida, não pretendo engravidar agora, mas já tenho roupas da minha futura filha. Olha, gente, um monte de lookinhos. Vou guardar naquela mala ali agora. Mas olha só. Saia jeans, jaqueta jeans. Tem até roupa de 8 anos aqui. Ó, meinha. Tudo da Helena, gente. Minha futura filha. Que virá daqui a alguns anos ainda. Olha só, tomando 2. Olha só, gente. Vários lookinhos da Helena. Olha, jaqueta, blusa de frio. E em 2023 a Helena nasceu. E olha a Helena usando uma das roupinhas que eu guardei pra ela 2 anos antes. Muito legal, né?
Olha, a gente tem tanto vídeo aqui nesse canal com mulheres que não escutam a sua intuição, seja lá como você quiser chamar a sua intuição, e é muito bonito ver mulheres que escutam e confiam na sua intuição. Isso passa uma confiança, é outra coisa, sabe? Não, eu sonhei, eu sei, e é isso. Que lindo. Visionária, guardou as roupinhas porque confiou na intuição dela. O mundo espiritual me avisou que eu ficaria grávida do meu filho Léo antes que eu pudesse pensar e sonhar em ficar grávida de qualquer ser humano no mundo. E por que eu lembrei dessa história? Porque ontem foi aniversário do Davi, filho de 2 grandes amigos meus e do Gabriel, né? Da Lala e do Alan. O Davi tava fazendo 7 anos e foi o Davi que me avisou que eu ficaria grávida em uma viagem de carnaval no mesmo ano que eu fiquei grávida. Fevereiro de carnaval, no ano em que eu fiquei grávida, e a gente foi pra casa de uma outra amiga nossa em Juqueí, da Isa. E aí estávamos todos os casais e o Davi era a única criança, foi a única criança por muito tempo. O nosso grupo demorou a ter filhos. E a gente tava num quarto, o Davi tinha 3 aninhos, não tinha nem completado 4 ainda. E ele virou pra mim e fez: tia Carol. Aí eu, oi. Aí ele: quem é essa criança que tá aí com você? Gente, eu sou espiritualizada há muitos anos, né? Fui criada em uma casa espírita, então imagina o que eu não gelei. Falei: Davi, não quero saber. Não quero saber quem é essa criança. Eu falei: é menino ou menina, Davi, que tá comigo? É ele. É um menino. Eu falei: Davi, pelo amor de Deus, manda essa criança embora, pede pra ela voltar daqui uns anos. Brinquei com ele naquela situação. Saí do quarto, a Lala tava comigo, a mãe dele falou: ai, Carol, se eu fosse você, eu usava 2 camisinhas agora, né? Brincamos com a situação, falei pro meu marido, falei: amor, pergunta pro Davi quem é a criança que tá perto de mim. Porque como meu marido é meio cético com esse lance de mundo espiritual, eu preciso de provas que não venham de mim, as provas. Tem que vir da outra pessoa, porque senão ele não acredita. Aí passou um dia, no dia seguinte, o Gabriel falou: Davi, vem aqui, me conta uma coisa. Quem é que tá do lado da tia Carol? E o Davi meio que na hora não entendeu a pergunta, falou: como assim? Aí o Gabriel, de novo: você não falou que tinha uma criança do lado da tia Carol? Aí o Davi lembrou. Aí ele falou: ah, tinha um menino, mas ela pediu pra ele ir embora e ele foi embora, ele não tá mais do lado dela. Gente, nesse momento, uma culpa se abateu sobre mim que poucas vezes se abateu na vida. Porque eu falei: gente, será que é o meu destino ser mãe dessa criança que tá do meu lado? Porque dizem que a alma da criança fica, né, do seu lado antes de reencarnar. E eu tô renegando a vinda dela pra terra. Aí eu quase chorei, falei: Davi, não, fala pra ele que é brincadeira, que a tia Carol aceita sim ele aqui, tipo, acreditando, mas falando: será? Isso foi em fevereiro. Em março, abril, em maio eu descobri que eu estava grávida. Em junho eu descobri que era um menino. Caraca, aí andou muito rápido. Nossa! Antes de eu descobrir a gravidez, eu tava sonhando muito com o bebê. Muito. Vários sonhos assim, mas o bebê sempre materialmente comigo. Tava comigo no sonho, né? No meu colo, ou no colo de alguém e tal, mas era o meu filho. E aí eu tive um último sonho e depois parei de sonhar. Fiquei tipo uns 20 e poucos dias sem sonhar mais. E eu achei estranho, falei: nossa, eu tava sonhando tanto com o bebê, agora eu parei de sonhar. Mas o último sonho foi diferente. No último sonho, o bebê tava passando por mim, assim, né? O espiritinho dele. Ele tava passando por mim, eu tava olhando pra cima, olhando pra ele, o bebê é muito lindo, muito fofo. Ele passando por mim, olhando pra baixo, assim, tipo, sorrindo e dando tchau. E aí ele passando por mim, assim, eu vi ele passando. E quando ele passou pelo meu centro, eu não vi mais. E aí eu fiquei na dúvida, assim, ué, será que ele passou ou ele entrou em mim? No sonho eu fiquei com essa dúvida. Aí eu acordei lembrando desse sonho, falei pro Lucas, eu falei: amor, eu sonhei isso. Será que era o bebê passando por mim ou ele entrando em mim? Gente, que loucura. E aí logo depois, provavelmente uns 20 e poucos dias depois, eu descobri a gravidez. Quando eu descobri a gravidez e entendi que eu tava, tipo, de umas 4 semanas, eu meio que tentei lembrar, assim, tipo, nossa, quanto tempo tem que eu não sonho com o bebê? Aquele último sonho foi... E foi por aí, foi muito perto da concepção. Então eu acredito, né, que os espíritos escolhem a gente. E era o meu bebê, realmente se comunicando comigo, falando: oi, mamãe, estou chegando. E é muito gostoso saber que eu tenho esse canal de comunicação, eu tenho essa conexão com o bebê. Porque
enfim, o trabalho, minha espiritualidade, né? Autoconhecimento. Então tem coisas que a gente às vezes tem uma abertura maior para ter. Talvez se eu não tivesse me trabalhado do jeito que eu me trabalho, não teria tido esse tipo de conexão. Porque todo mundo tem mediunidade, né? Basta a gente trabalhar isso. E essa noite eu sonhei com ele de novo. Depois de muito tempo sem sonhar com o bebê, eu sonhei. Eu sonhei que, tipo, foi meio que uma experiência. Eu tava sonhando, mas no sonho eu tava deitada na mesma posição que eu tava aqui na cama. Era como se eu estivesse vivendo isso, só que no sonho. Aí ele tava falando assim pra mim, mamãe, eu não tô enxergando nada aqui. Eu falei, tudo bem, não tem problema, porque você tá na barriga, daqui a pouco você tá aqui fora e você vai enxergar as coisas. E aí eu comecei a escutar uma música. E senti um arrepio, assim. Tipo, realmente como se eu estivesse vivendo uma coisa espiritual. Mas não era aqui nessa realidade, era no sonho. Tipo, no sonho, eu tava de olho fechado dormindo e escutando o bebê falando comigo e sentindo esse arrepio e ouvindo a música, eu senti uma energia, como se tivesse uma energia forte em volta de mim, assim. E o sonho tava me dizendo, isso que eu tô vivendo aqui não é no mundo material, é no mundo espiritual. E foi só isso. Até falei pro Lucas, eu queria que tivesse durado mais. Mas é isso. Queria contar essa história pra vocês, porque ela vai ficar marcada. Eu vou contar pra ele ou pra ela. Ou pra eles, né? Quem sabe se vem mais de um. E é muito especial essa história pra mim, assim. Eu falei pra todo mundo que eu liguei contando a gravidez, eu contei essa história. E pra mim é muito sincronizado, né? É um sinal de que... não sei, pra mim é um sinal de que eu tô alinhada. Alinhada comigo, alinhada com o mundo espiritual. E que eu tenho essa sintonia, essa ligação. Não tô desconectada. Axé, que coisa boa. Adorei saber. Adorei. Cada uma com a sua história, né? Vivendo essas experiências fenomenológicas, sonhos, presenças. Como que é pra você isso? Você gosta disso? Você não acredita nisso? O que você acha? Já viveu alguma coisa assim? Conta pra mim que eu adoro saber essas histórias. Se você chegou até aqui, comente sonhos, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.